Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E a gente já começa com o nosso giro de repórteres pelo país. E olha só, uma investigação concluiu que um soldado morto por um colega dentro de um quartel. Ele foi morto pelo próprio colega, segundo concluiu a investigação. Só que para esconder esse crime, os envolvidos forjaram um suicídio, como ele mesmo tivesse se matado. Que coisa, né? Vamos ver os detalhes dessa história agora, então, com o Joênison Santos. A morte do soldado Wenderson Nunes Otávio, inicialmente divulgada como suicídio pelo Exército, foi na verdade resultado de um homicídio dentro do alojamento militar, segundo conclusão do Ministério Público Militar. O caso ocorrido em janeiro deste ano, no 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista no Rio de Janeiro, vinha sendo investigado há meses após inconsistências no relato oficial. Wenderson foi encontrado com um tiro na cabeça dentro do quartel. Na época, a família foi informada de que ele havia tirado a própria vida. No entanto, o inquérito revelou que o disparo foi feito por Jonas Gomes Figueira, ex-soldado da unidade. Testemunhas ouvidas durante a investigação relataram que o acusado costumava manusear armas de fogo imprudente e chegou a apontar uma delas para colegas em outras ocasiões. O terceiro sargento Alessandro dos Reis Monteiro também foi denunciado por não cumprir com sua obrigação de supervisionar o acesso de armamentos ao alojamento, algo proibido pelas normas internas. Além disso, o Ministério Público identificou tentativas de abafar o caso, com relatos de que superiores ordenaram o silêncio dos militares e buscaram identificar quem havia colaborado com a apuração. Mensagens obtidas durante a investigação indicam que houve pressão para que os envolvidos não revelassem informações, em uma tentativa de manter a versão inicial de suicídio. A família, que desde janeiro aguardava respostas, agora busca justiça pela morte do jovem. O Ministério Público Militar encaminhou a denúncia à Justiça e o processo deve seguir com indiciados respondendo por homicídio e omissão. E olha agora essa outra história. As câmeras de segurança registraram uma perseguição policial digna de um filme. Isso após o motorista não obedecer uma ordem de parada em um bloqueio. Esse caso aconteceu entre os estados do Paraná e Santa Catarina. E quem vai mostrar as imagens e contar todos os detalhes é a Michele Veiga. E pareceu até filme de ação, isso mesmo, aqueles que a gente vê perseguição policial nas rodovias. Foi o que aconteceu aqui entre Santa Catarina e Paraná no começo do mês, mas as imagens foram liberadas só agora pela Polícia Rodoviária Federal. Tudo começou quando um veículo foi roubado na cidade de Tijucas, na região norte do estado de Santa Catarina. Depois foi acionado, né, foi feita a confecção ali do boletim, do registro que esse carro havia sido roubado. E na cidade de Guaruva, a polícia determinou a parada desse veículo, pois o avistou na BR-101. Mas nada de parar, acelerou e foi em direção à região do Paraná e seguiu em frente. A polícia abriu perseguição pela rodovia. O que também chamou a atenção é que nem ponto de pedágio, que nada, queria mais é fugir esses meliantes aí, acabaram até quebrando uma cancela de um dos pedágios da BR-101. Eles conseguiram pará-los só no estado do Paraná e aonde foram apreendidos, e o carro foi levado para a cidade de São José dos Pinhais, no estado paranaense. Até agora, a Polícia Rodoviária Federal não divulgou o porquê da perseguição, a não ser a questão do roubo do veículo em Itapema, em Santa Catarina, mas as cenas chamaram muita atenção, tanto na BR-101 como na 376 e, claro, né, nessas imagens que a gente acompanhou, também divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal. E a gente fica observando, né, e chama bastante atenção. O caso ainda segue em investigação. É isso aí, agora nós vamos lá para Porto Alegre. A polícia identificou hoje o motorista do caminhão que arrastou um idoso cadeirante por 200 metros em uma estrada. Você deve se lembrar dessa história que a gente mostrou na semana passada. Mas quem vai trazer os detalhes agora dessas novidades, dessa identificação, é a nossa repórter, a Kátia Fantin.
Esse caso impressionante foi registrado na zona leste aqui de Porto Alegre. Um idoso cadeirante foi arrastado por cerca de 200 metros por um caminhão, após a sua cadeira de rodas ficar presa no veículo. A Polícia Civil já identificou um motorista de 52 anos. Ele não teve o nome divulgado e não possui antecedentes criminais. A vítima é Luiz Jaeger, de 68 anos, que não sofreu ferimentos graves. O caso foi registrado por câmeras de segurança de estabelecimentos da região. Segundo familiares, o idoso ele transitava pela pista quando o caminhão encostou nas costas dele e o prendeu no para-choques. Sem conseguir se mover, ele acabou sendo arrastado, até que pedestres viram e gritaram e o motorista parou. A família explica que o cadeirante transitava pelo asfalto porque não há calçamento regular ali naquela região. A Delegacia de Delitos de Trânsito abriu um inquérito e trata o caso, por enquanto como lesão corporal culposa. Os dois envolvidos devem ser ouvidos agora nos próximos dias. E atenção agora a essa notícia. Você que nos assiste, você sabia que quem mora na periferia de uma cidade pode ter 24 anos de vida a menos do que quem mora em um bairro nobre da mesma cidade? Olha só, mais de 2 décadas de diferença. É o que mostra uma pesquisa realizada em São Paulo, mas que esse resultado, serve de alerta para outras grandes cidades do país. E quem vai contar os detalhes agora é o Fernando Jesus. Vamos acompanhar. A pesquisa revelou que os moradores de bairros nobres podem viver 2 décadas a mais do que as pessoas que moram na periferia. E para chegar a essa conta, o estudo mediu o índice de qualidade de vida de cada bairro. Os especialistas analisaram vários fatores, entre eles a população em situação de rua, o tempo que cada um passa no transporte público, o acesso ao saneamento básico, internet e também o salário mensal. E os números mostram a diferença de qualidade de vida. Um morador do Alto de Pinheiros, na zona oeste, por exemplo, vive em média até os 82 anos de idade, enquanto quem mora em Anhanguera, na zona norte, vive até os 58 anos, 24 anos a menos. Em Marcilac, no extremo sul, os moradores passam mais de 1 hora nos transportes públicos e em Pinheiros, no máximo 25 minutos por dia. Quanto mais distante das regiões centrais, mais tempo a pessoa passa no deslocamento. Outra diferença está na renda mensal. Em São Domingos, por exemplo, na Zona Norte, um trabalhador recebe R$ 6.000 a mais do que um morador de Arthur Alvim, na Zona Leste, o equivalente a 4 salários mínimos a menos. A Prefeitura de São Paulo se comprometeu a investir nas regiões mais carentes, mas ainda não existem dados suficientes para avaliar se o investimento é suficiente. Além disso, é necessário que esse investimento seja constante para refletir nos dados do mapa da desigualdade. Os números são de São Paulo, porém essa diferença pode ser observada também em outras grandes capitais brasileiras. Olha, dado impressionante, O que uma diferença de bairros pode mudar na qualidade de vida de 2 pessoas. E para falar mais sobre esse assunto, que aliás é o tema da nossa entrevista de hoje, nós vamos ter aqui a participação de 3 especialistas. O nosso primeiro convidado é o Igor Panjota, ele que é coordenador de Relações Institucionais da Rede Nossa São Paulo, que, aliás, realizou o estudo. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Igor. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pelo espaço. O nosso a segunda convidada é a socióloga Cristiane Fonseca. Boa tarde, seja bem-vinda, também vai acrescentar muito nessa discussão. Boa tarde, à disposição de vocês e agradeço o convite. E a nossa terceira convidada também vai agregar muito, é a doutora Lúcia Awad. Ela que é nossa parceira aqui, é infectologista e especialista em longevidade. Doutora Lúcia, grande satisfação recebê-la mais uma vez.
Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Então, primeiro, eu começo perguntando para o Igor. O resultado do levantamento foi dentro do esperado? Ele confirma uma tendência dos anos anteriores? É bom lembrar que esse levantamento já é feito há 10 anos. E essa diferença de longevidade entre os bairros mais pobres e mais ricos, né? Ela se mantém estável, não é, Igor? Infelizmente sim, a gente percebe que com algumas diferenças, né, de um bairro que aparece com maiores problemas em determinado ano, outro que apresenta melhorias, mas o resultado como um todo é de que essa diferença se mantém. Então, para além de melhorar os dados médios da cidade de São Paulo, né, que a gente sabe que são bons em relação a muitas outras cidades brasileiras, mas quando a gente olha para dentro da cidade, a gente vê diferenças muito grandes. Então, isso é um quadro mais estrutural de desigualdades que a gente tem, né? É importante que não só os investimentos públicos, claro, melhorem a qualidade de vida em cada um desses temas que a gente trabalha, são mais de 10 temas, saúde, educação, mobilidade, mas que eles estejam voltados para reduzir essas desigualdades, né? Essa injustiça que existe na cidade de São Paulo e em muitas outras grandes cidades do Brasil. Olha, com certeza essa pesquisa é um grande legado, né? Um ponto de partida muito importante que ela deixa. Quero aproveitar também, Igor, para fazer uma correção. Igor Pantoja, né? O nome correto. Me desculpe aí pelo erro, viu? E agora eu vou falar, né? Peço para a Cristiane fazer uma análise também desses números agora do ponto de vista socioeconômico, né? Esses 24 anos de longevidade entre os bairros mais pobres e mais ricos. Essa diferença, ela retrata bem a diferença de qualidade de vida entre ambos. Esse número, ele é fiel à realidade ou pode ser subestimado ou superestimado? Boa tarde. Eu diria para você que é possível que esse número esteja subestimado, né? O que nós percebemos na estrutura socioestrutural de São Paulo é um apartheid, né? No qual nós percebemos que você tem uma diferenciação cabal de regiões, por exemplo, da Zona Sul, comparada a algumas regiões da Zona Norte. Então, assim, essa expectativa de vida de 24 anos, ela é sintomática, ela é prova de que as estruturas, do qual os 41 pontos apontaram para analisar a qualidade de vida da população, que acaba envolvendo 11 trechos, demonstram aí a fragilidade desse grupo que vive nas periferias. Inclusive, é bem interessante porque a gente tem pontos do tipo que pareciam ser acessíveis à população. Quando nós falamos, por exemplo, da questão do transporte público, quando nós falamos da educação, quando nós falamos da saúde, quando nós falamos, por exemplo, até do acesso digital, que é um dos pontos mencionados nessa análise, quando nós falamos, por exemplo, com relação às questões raciais envolvidas e a própria questão salarial. Então, assim, é perceptível que essa falta de qualidade de vida dessa população que está apartada na estrutura de São Paulo, ela tenha essa qualidade de vida menor, o que significativamente comprova essa expectativa de vida também menor, o que é lamentável, né? Para um país onde nós temos uma expectativa nacional de 76 anos de idade e nós temos aí uma população do qual a expectativa de vida são de 58 anos. Olha, e doutora Lúcia, entre tantos fatores citados aí pela Cristiane, como educação, tempo em transporte coletivo, valor do salário, qual desses fatores, na sua opinião, como especialista, impacta mais diretamente no tempo de vida da pessoa, na longevidade? Claro que todos têm influência, mas qual você diria que é o determinante? Eu acho que desses fatores citados, o que chama mais atenção é a saúde, né? Porque essas desigualdades que os colegas relataram e foi apontado na pesquisa, isso é inerente e essa discrepância, essa desigualdade, ela aumenta mais em grandes cidades como São Paulo, né?
Então, o que a gente tem que observar? Primeiro, o acesso à saúde, à educação, segurança, né, que também é um fator importante, nesses locais mais periféricos. Então, a gente tem que chamar a atenção das autoridades do setor público para um maior investimento na periferia, até justificando essa pesquisa. Mas o que me chama a atenção é que mesmo as pessoas que moram em regiões mais periféricas, acredito que falta um pouco de informação, porque se nós tivermos a informação de como cuidar da nossa saúde de forma apropriada, né, mesmo não tendo acesso a hospitais de grande qualidade, as pessoas podem, com pequenas ações dentro do conhecimento do que faz mal e o que não faz mal, dentro de casa, na preparação dos alimentos, nas refeições, optar por alimentos mais saudáveis, por exemplo, né? Ter um sono reparador de qualidade, desligar mídias sociais, na hora de dormir, esquece tudo, faz a higiene do sono, procure ter um sono de qualidade, procure ter espiritualidade, ir a uma igreja, né? Enfim, ter conexões sociais positivas. Tudo isso hoje a ciência claramente mostra, e eu trabalho com longevidade, estou lendo sempre sobre esse tema, que se nós adotarmos pequenas ações e mudanças de hábitos no nosso dia a dia, nós podemos melhorar a nossa saúde. Então, acho que falta informação, né? As pessoas têm que procurar se informar do que pode ser feito para melhorar a minha saúde, a minha condição de vida, mesmo nessa situação em que eu me encontro. A mudança, ela é necessária, não é fácil, mas é possível. Muito interessante também esse ponto que a doutora Lúcia citou, essa iniciativa individual de mudança. Mas, Igor, esse levantamento, como a gente acabou de falar, né, já é feito há 10 anos e você mesmo citou aí em tom de lamentação que essa longevidade não diminuiu, essa diferença entre os bairros. O que falta na sua avaliação em relação ao poder público? Ele não leva em consideração esse trabalho que é feito com excelência, tanta excelência que a gente está aqui reunido para debater ele, mas ele não é levado na prática, não é colocado em prática essa realidade que vocês trazem à tona? A gente sabe que os investimentos feitos pelo poder público na cidade, eles não necessariamente obedecem a essa questão, vamos dizer assim, né, mais científica, né? Não necessariamente ele vai para onde as evidências mostram a maior necessidade. Muitas vezes eles são distribuídos por critérios políticos, então é por relações, né, às vezes pessoais, familiares, entre vereadores, entre subprefeitos, entre próprios membros da prefeitura, do secretariado. Então são outras razões que muitas vezes justificam os investimentos em um bairro e não em outro. O que a gente, né, gostaria, é claro, é de que as pessoas, até corroborando o que a doutora colocou, né, se as pessoas têm também esse poder de escolha. A gente tem eleições a cada 4 anos, né? Então é importante as pessoas estarem atentas, não só aquele político que diz que vai fazer por aquele bairro, mas efetivamente aqueles que mostram um maior compromisso com a redução das desigualdades na cidade, né? Com a promoção da justiça social. Então todo mundo, né, que mora nas periferias, que é a grande maioria da população, a grande maioria do eleitorado, vê esse tipo de informação, e o que a gente espera é que isso se transforme em ação, né? Tanto do ponto de vista individual, né, de mudanças de hábitos, mas também nessa questão da escolha política. Porque se a gente não tiver mudanças estruturantes, mudanças em escala, né, no sentido de que o poder público mude a sua forma de fazer planejamento e de fazer os investimentos. Tivemos uma pequena falha aí no áudio. Vamos continuar falando com a Cristiane. Então é fundamental que a gente eleja, né, Tá. Voltou, concluiu agora, Igor? Deu um pequeno problema no áudio. Você pode concluir, por favor? É mais no sentido mesmo de que a gente precisa ter escolhas que mudem a estrutura das desigualdades em São Paulo, né? Mais do que as escolhas individuais, mas é pensar nas mudanças coletivas
para que essa realidade e essa desigualdade tão grande diminua, pelo menos. Muito legal. Então eu passo agora a mesma pergunta, né, para a Cristiane. Cristiane, a gente viu aí, né, esse estudo feito detalhadamente, cientificamente, enfatizado aí pelo Igor, mas do outro lado tem uma realidade, né, que nem sempre é movida pelos interesses ou pelos apontamentos técnicos, mas também por critérios políticos. Então, no meio dessa equação, né, do que a gente sabe que tem que ser feito, mas da realidade para se fazer isso, como a gente pode sair dessa situação na sua avaliação, Cristiane? Essa sua pergunta ela é muito pertinente e ela me vem, inclusive, com um dos dados que foram apontados pela pesquisa, né? Nós sabemos que há defasagem na educação, nós sabemos que há defasagem na segurança pública, nós sabemos que há defasagem na questão da habitação, e ainda assim nós temos um governo que acabou investindo mais em pavimentação, ou seja, necessariamente não aquilo que é o clamor da população quando se remete a pontos que podem efetivamente melhorar a qualidade de vida da população. Então, sim, eu penso que o voto, eu penso que o sufrágio universal, ele é determinante para que a gente possa escolher parlamentares que tenham compromisso com a população. Infelizmente, o que nós temos percebido são parlamentares que muitas vezes acabam buscando suas pautas principais ou mesmo atender grupos específicos, o que necessariamente não representa a maioria. A maioria é o quê? A maioria é uma população pobre, é uma sociedade desigual, no qual investir em políticas públicas de cunho social, no qual nós teríamos uma perspectiva intersetorial dessas ações, poderiam mudar efetivamente a vida das pessoas. Mas, infelizmente, nós temos uma característica brasileira em que as pessoas, inclusive, votam em pessoas e não em projetos políticos, não em políticas públicas, e isso faz com que a população, pós uma eleição, careça da efetivação do que realmente são pontos chaves para ela. Então, quando essa pesquisa aponta para nós, eu ratifico isso, esse apartheid, Ou seja, como em São Paulo, em alguns lugares, eu tenho uma qualidade de vida considerável, com um salário, inclusive, 4 vezes maior de outra região, eu não estou considerando as peculiaridades desiguais que a estrutura social de São Paulo tem. E quando eu não considero essas peculiaridades que são regionais, eu acabo organizando políticas públicas de forma geral, atendendo aquelas que já estão relativamente sendo atendidas e continuo preterindo aquelas que já estão sacrificadas, aquelas que já estão marginalizadas. Então, com toda certeza, efetivação de política pública é mudança de vida e qualidade de vida para a população. E esse compromisso precisa partir daquilo que é o mais importante para o nosso cidadão, que é o voto que depositamos nas urnas a cada 4 anos. Mudança de vida, essa expressão é a chave. Então, eu peço para a doutora Lúcia Awad concluir. Mudança, claro, é consenso aqui entre nós, que as mudanças são necessárias, mas a saúde, principalmente, não pode esperar o tempo dessas mudanças. Então, eu pergunto, doutora Lúcia, quais as mudanças mais urgentes que precisam acontecer? Pois eu acho que existem situações que dependem de nós e outras não. Por exemplo, o manejo da nossa saúde depende de nós. E para isso a gente tem que apostar em mudanças de hábitos e mudanças no nosso estilo de vida. As mudanças, elas são difíceis, mas são necessárias, principalmente relacionado à alimentação, à qualidade do sono, ao controle do estresse. Então, se você ainda não mudou o seu estilo de vida e está com a saúde ruim, agora é a hora. Isso depende unicamente de você. E para mudar, a gente precisa de 4 ações: desejar, decidir, planejar e agir. Mudar os nossos comportamentos e as nossas escolhas
do dia a dia. Isso a gente já pode começar a fazer desde já, independe da ação do setor público. Obviamente que as ações do setor público são emergenciais, são necessárias, mas a gente pode, a partir de hoje, começar a mudar o nosso estilo de vida. E eu trabalho justamente para ajudar as pessoas nas mudanças de comportamento e nas escolhas do nosso dia a dia. Acredito que com pequenas ações e pequenas mudanças, a gente pode ter muita saúde e muita qualidade de vida. Correto. E eu quero agradecer, então, a participação dos nossos 3 convidados. Primeiro, o Igor. Igor, muito obrigado aí pela participação e por esse brilhante trabalho que a Rede Nossa São Paulo faz e deixa aí esse estudo que tem de ser referência para tomar atitudes e medidas na cidade de São Paulo e até em outras cidades. Muito obrigado, Igor. Obrigado mais uma vez pelo espaço, prazer estar aqui com vocês. E também agradeço a socióloga Cristiane Fonseca. Cristiane, muito obrigado aí por acrescentar muito a esse debate. Eu que agradeço o convite e sempre à disposição para a gente fazer essas discussões que são de cunhos socioeconômicos e que são importantes para a gente pensar uma nossa realidade para a nossa população. E a doutora Lúcia, em especial por essas dicas tão importantes, né, tão individuais, incentivando cada um a fazer a sua parte para obter uma qualidade de vida melhor. Eu achei muito bacana essa sua participação, essa contribuição que você deixou também. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade, sempre à disposição. E olha, é possível mudar sim e ter mais qualidade de vida. No meu Instagram, @LúciaWad, eu dou sempre dicas para melhorar a nossa saúde. Até mais. Bom, vamos mudar de assunto agora porque o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas para uma nova onda de frio. E quem traz os detalhes agora é o Alexandre Cardoso. Uma nova onda de frio começou a atingir o oeste e o sul do Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta amarelo e laranja para a queda de temperatura em algumas regiões. Todo o centro-oeste e o litoral e a capital paulista estão com um alerta amarelo de perigo potencial. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a capital amanheceu com o céu coberto de nuvens e com temperatura média de 15 graus centígrados e com previsão de mais frio para o decorrer da semana, que pode se estender até o próximo domingo, mas não deve ser tão intensa quanto a onda de frio anterior, que atingiu recordes de baixas temperaturas. Na região sul e no extremo oeste do Brasil, até a faixa sul de Rondônia, deve ter declínio brusco de temperatura, com baixa maior de 5 graus centígrados, segundo o INET. Meteorologistas alertam sobre o risco de geada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Além disso, Santa Catarina e o extremo sul do Paraná e o extremo norte do Rio Grande do Sul têm alerta de acúmulo de chuvas, mas, de acordo com o INMET, as regiões têm baixo risco de alagamento ou de pequenos deslizamentos em cidades com área de risco. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e você que não nos acompanha pela RIT TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.